Olá, tudo bem com vocês? É com grande alegria que eu apresento o livro O Evangelho do Alquimista, do autor português Tiago Moita. Começo lhes dizendo que eu recebi essa obra vinda diretamente de Portugal, uma publicação da editora Chiado. O autor entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em ler esse livro, e é claro que, vocês sabem, se eu gosto de livro e alguém chega para mim e faz a proposta, você quer ler esse livro? O que vocês acham que eu respondi? Na hora. E o livro veio depois de algumas semanas, após esse contato. Se é depois, só pode ser após. Hoje o pleonasmo vicioso já começou reinando. Mas, continuando, o livro chegou, vindo diretamente de Portugal. Recebi com muita alegria essa obra e tive um pequeno susto. Eu li a sinopse da obra, achei interessante. O título por si só, O Evangelho do Alquimista, é algo que lembra Saramago e Paulo Coelho, embora na prática da leitura eu não vi assim grandes semelhanças. Eu vi até uma obra, digamos, superior a Paulo Coelho e ali com Saramago. Essa é a minha opinião. Pode ser que alguém discorde, mas eu não posso falar a opinião das outras pessoas. Eu só posso representar a mim mesmo. E eu tomei um susto um pouco com o livro, porque eu olhei todas as informações, menos uma. Olha só a grossura desse livro. 600 e poucas páginas. E o susto não se deu pelo fato de que eu não gosto de ler livros assim. Mas ultimamente eu tava ultimamente eu estou num pique de querer produzir mais conteúdos para o canal, conteúdos a respeito de livros, e uma leitura de um livro assim, ele acaba tomando mais tempo do que os demais. Então eu fiquei um pouquinho preocupado. Mas acabei resolvendo o problema, gravando alguns vídeos sobre assuntos não diretamente falando de livros, como vocês devem ter visto, mas falando de relacionamento, e em segredo, porque vocês devem ter percebido, eu não comentei muito desse livro em meu Instagram, eu estava fazendo a leitura. E olha, valeu a pena ter esse tempo maior para essa leitura. Eu diria que não é um livro para leitor principiante, porém, se você é leitor principiante e quiser se arriscar, olha, eu dou o meu maior apoio para você e eu tenho certeza que você vai ter um ganho por correr esse risco, por fazer esse esforço e ler as páginas dessa obra. Não pelo fato de o livro ter palavras difíceis. Aliás, eu nem acho que o livro tenha tantas palavras difíceis assim. Ou melhor, o livro não tem nenhuma palavra difícil. Mas, apesar de ter um texto de fácil digestão, de fácil leitura, é um texto que não é para ser lido tão assim de pronto. Você pegar e já ter uma resposta a respeito do que o autor quis dizer por meio dos fatos. É um livro que exige um pouco de maturidade, que você pense, que você reflita sobre os temas aqui dados, que você olhe para o mundo e que você também olhe para si, que você inicie um processo de autorreflexão. Para quem está acompanhando o meu canal, deve ter percebido que em alguns vídeos eu falei de biblioterapia. Ou melhor, em 2 vídeos eu falei da biblioterapia. E eu diria que esse livro aqui, ele se encaixa perfeitamente no processo de biblioterapia. Ele tem características assim que, se eu encontrar um novo paciente que esteja disposto a fazer uma leitura mais densa de autorreflexão, de autoconhecimento, de busca do seu ser, é esse livro que eu iria indicar. Seria um processo demorado, deixaria bem claro para esse cliente, porém seria um processo demorado com grandes ganhos.
não somente ganhos para o cliente, mas ganhos para mim mesmo, porque a partir do momento que eu me coloco nesse processo de auxiliar uma pessoa em sua reflexão, é incrível como a coisa, ela ricocheteia, ela bate no outro e ela volta para mim também, no sentido positivo, no qual as duas pessoas que estão envolvidas no processo, o biblioterapeuta e o cliente, entram num processo de crescimento assim muito, muito, muito produtivo. Então tá aqui uma dica para quem realmente quer crescer, quer se autoconhecer, quer ter uma evolução de pensamento. Por ter essas características assim, diria, inusuais, esse livro ele merece uma resenha diferenciada. Não dá para fazer uma resenha igual às demais obras com as quais eu estou acostumado no canal. Ele exige uma apresentação um pouco diferente, até para não correr o risco de spoiler, um deles, e o outro risco é não estragar o processo de reflexão da pessoa. É simplesmente eu não dar muita direção, mas deixar a pessoa livre, porque o maior ganho desse livro, eu diria que não é entretenimento. Se fosse para fazer uma resenha simplesmente de entretenimento, eu seguia o caminho normal de ficar contando detalhes da história e seguir tentando procurar uma linha, um segmento linear. Mas como o objetivo dessa resenha não vai ser isso, mas realmente mostrar essa riqueza de reflexão, a resenha vai ter uma característica diferencial. Diferenciada, creio que seja o termo mais adequado. Então vamos lá. Vamos começar a falar dessa obra que me deixou muita alegria e que eu pretendo reler, mas agora eu vou procurar um tempo mais de férias, que não é o meu caso, para ler assim, reler com mais calma, porque eu também quero ser beneficiado pelas grandes características desse livro. Livro de ouro. E é uma pena que muita gente, eu já sinto isso, já estou percebendo, talvez deixe de lê-lo por esse detalhe aqui. Eu não tive contato com o autor depois para perguntar como que estão as vendas desse livro. Mas, não sei, pelo que eu conheço, eu acredito que, infelizmente, e eu friso assim, infelizmente, eu acredito que não esteja sendo muito vendido. Mas, de minha parte, se eu pudesse mexer os pauzinhos, eu colocaria esse livro de uma forma que convenceria as pessoas. Gente, leia. Não se assuste com isso. Leia, leia, leia e pense nos ganhos, pense nos proveitos, pense em toda a riqueza de enriquecimento que você vai ganhar com essa obra. Você não vai perder nada em lê-lo. Só tem a ganhar. Continuando. Então, a princípio, o livro me pareceu ter algumas características que não iriam me agradar. Porque ele tem algumas características que em outros livros eu apresentaria como defeito. Só que eu percebi que eu estava indo por um caminho errado e quando eu tomei consciência porque eu estava indo para esse caminho errado, eu entrei no caminho correto de leitura dessa obra. Às vezes as pessoas ignoram. Existem livros que eles não são maus por si só. Aliás, eles não são maus de forma alguma. Mas eles exigem um caminho de leitura, um processo de reflexão, uma espécie de guia para que as pessoas façam a forma correta, sendo que esse guia também tem que ter muito cuidado para não ser uma orientação engessada. Ou seja, só aquele caminho. Eu penso que o guia ele tem que mostrar as diversas possibilidades, os diversos caminhos,
mostrar que o livro ele tem essa amplitude de leitura para que os próximos leitores eles sigam o seu melhor caminho, porque cada um vai encontrar esse caminho. Então, a princípio, o livro ele não me pareceu correto, mas depois eu me conectei com ele. É uma obra que não apresenta assim algo linear. É uma obra que é muito fragmentada. Ela apresenta um fato aqui, um fato acolá. É como se o autor estivesse nos dando peças de quebra-cabeça para que depois, olhando cada peça, a gente observasse cada uma e as colocasse no lugar certo e formasse uma imagem correta. Para alguns leitores, esse processo de uma leitura muito fragmentada, desconexa, é um defeito. Eles entendem isso como algo de um autor imaturo. Mas eu penso o contrário. Quando o autor ele tem essa capacidade de nos dar peças e saber que essas peças, num processo futuro, elas vão se encaixar de alguma forma, elas irão fazer um sentido, esse autor não pode ser classificado como um imaturo, mas ele tem que ter muita maturidade e muita segurança para fazer esse tipo de escrita. Então, nesse ponto, livro excelente, é maravilhoso. Ele jogou as peças e eu fui encaixando. Mas, na verdade, eu tenho uma imagem que eu penso que seria muito, mas muito melhor para representar esse livro, que seria a seguinte. Vamos viajar comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa viagem. Imagine que vocês e eu estejamos numa sala totalmente escura, na qual nós não consigamos realmente enxergar nada, nem a penumbra. Os objetos que estão ali presentes nessa sala são realmente uma grande surpresa para nós. De repente, essas pessoas que estão ali juntas nessa sala, elas observam que começam a surgir pontos de luz. Eu estou aqui parado, no escuro, de repente surge um ponto de luz ali. Eu olho rapidamente para aquele ponto e enxergo os objetos presentes naquele ponto. Imediatamente ele apaga e vai aqui, outro ponto de luz. Eu enxergo e vai surgindo pontos de luzes em locais totalmente diferentes. E eles são rápidos, surge aqui, surge acolá. E eu estou olhando. Algumas vezes um ponto de luz ele surge aqui, mas eu os perco. E outras pessoas também perdem esses pontos de luz porque elas estavam acabando de olhar um ponto de luz aqui. Então elas não tiveram o tempo suficiente para se virarem e olharem o ponto que está aqui ou acolá. Outras pessoas, elas começam a ficar focadas somente num canto, porque elas ficam tão maravilhadas. Aqui, ó, aqui tem um ponto de luz que ela gostou e elas ficam naquela expectativa de que, eu quero ver de novo o que está ali, mesmo sabendo que a sala ela está sendo iluminada em vários pontos, mas eu quero me concentrar aqui. Aqui está o que eu quero, aqui está o que eu desejo. Então essa pessoa ela fica muito assim parada, olhando. Aí aparece, aí ela vê uma vez, aí ela vê outra vez. E assim a coisa vai rolando. As pessoas, apesar de estarem na mesma sala, os pontos de luzes vão surgindo em vários momentos, vão sempre mudando de direção, e apesar delas estarem convivendo no mesmo ambiente, no final de tudo, elas vão ter visões diferentes a respeito desse ambiente, a respeito de toda aquela situação. Algumas pessoas, elas terão uma visão menor, porque elas vão se concentrar num ponto só, ou simplesmente elas não vão entender muito bem o que elas viram nos outros pontos. Outras vão ter uma visão mais ampliada, porque elas foram mais ágeis, elas ficaram assim. E nisso elas podem entrar num processo de profundidade a respeito do ambiente.
Ou também pode ocorrer ao contrário, de tantas visões que ela tem, elas não assimilarem todos esses pontos e ver tudo de uma maneira rasa. Ou seja, ela tem um conhecimento geral, porém é tudo muito superficial. Enquanto um fulano que pegou esse ponto, ele só conhece isso, mas ele está muito ali consistente. Ele tem uma visão muito, mas muito profunda do que ele está vendo aqui. Então nisso vocês estão percebendo que todo mundo vai sair com uma experiência bem diferente a respeito daquele ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que esse livro, com essa estrutura fragmentar, poderá causar isso nos leitores. E isso eu acho que é o grande mérito da obra. As pessoas vão ler, vão ver esses fragmentos e elas vão se deter em um determinado detalhe ou em vários detalhes e elas vão construir um processo de descoberta totalmente diferente, como eu falei. E por isso que eu não quis realmente ficar me detendo em fatos daqui, porque eu percebo que cada pessoa ela vai ter esse processo de construção e eu não posso exigir que as pessoas elas tenham a mesma construção que eu tenho. E aí eu vou dar para vocês o pulo do gato. Qual é a maravilha de eu entender esse processo? É porque esse livro, ele representa um mundo. E nós estamos num mundo que está muito parecido. O nosso mundo ele está num processo caótico. Aliás, eu posso falar isso também a respeito do livro. O mundo aqui não é um mundo perfeito. É um mundo que está num processo de caos. É um mundo onde há violência, há um mundo que há concorrência, é um mundo que tem corrupção, é um mundo que é o nosso mundo, embora não tenha o mesmo nome de nosso mundo. Então as pessoas elas estão assim. As pessoas que nós vemos, você pode notar que na atualidade as pessoas estão muito no processo de discordância. E não é que elas não tenham realmente a verdade. Algumas sim, elas fazem interpretações erradas. Mas muitas é porque a maior parte estão olhando para esse ponto, enquanto a outra está olhando para esse ponto. E tem uma que está olhando para esse ponto, tem uma que está olhando para os vários pontos. Então, isso tudo gera conflitos de interpretação e falta de unidade. Porém, em meio a tudo isso, nós necessitamos de um iluminado. Alguém que venha ao nosso encontro e que nos dê uma luz maior, que é a segunda parte. De repente, nessa sala escura que eu disse, aparece alguém que joga pra gente uma iluminação um pouquinho maior. E essa pessoa que nos joga a iluminação, que seria alguém que tem um poder de visão mais amplo, nem sempre ele vai causar bem-estar nas pessoas que estão ali para descobrir esse mundo. Nós pensamos, que bom, ele está nos iluminando, ele está nos dando luz, ele está nos mostrando a verdade. Só que para muitos, essa verdade ela incomoda porque a pessoa estava ali tranquila, no seu cantinho, realmente sossegada, tudo estava bem. E quando ela vê a bagunça que tá esse mundo, porque ela tem a luz, ela fica desanimada. De vez de perceber, olha que bom, isso aqui não tá legal, esse outro também não tá legal, vamos consertar, a visão é outra. E isso aqui não tá bom, nossa, vai dar trabalho. Eu não vou conseguir arrumar toda essa bagunça aqui. É bem isso que o livro, o Evangelho do Alquimista, nos provoca. Essa consciência que existem coisas que não estão muito legais e que nós devemos arrumá-las. Então vocês estão notando que não é a obra que dá pra gente ficar falando muitos elementos. Existe um salvador aqui.
E eu também vou colocar uma pergunta. Não sei se essa era a intenção do autor, mas eu colocaria essa pergunta. Será que o Salvador, aqui desse livro, é realmente o Salvador? Será que ele me salvaria? A outra pergunta é: será que o autor ele quis colocar realmente, nos mostrar quem é o Salvador? Ou ele quis fazer uma pegadinha? Em resumo, quem é o Salvador aqui? Eu tenho uma resposta aí, mas eu também não quero dar essa resposta. Aliás, eu estou colocando um joguinho com vocês para averiguar se vocês estão, ou melhor, quem ler, se realmente leu esse livro. Porque existe aí uma respostazinha, e eu tô aí brincando com uma determinada situação do livro que eu não quero dar detalhes, porque eu acho que essa situação ela é rica. E uma coisa o livro nos dá um salvador, e a outra será que o autor tinha a intenção de criar um salvador? Porque de repente eu não encontro esse salvador, mas para o autor, essa figura que está presente aqui, ela seja a presença de um salvador. São questões diferentes. Eu ter a minha concepção de salvador e de repente achar que essa concepção não se enquadra nessa obra, neste evangelho, não é a mesma coisa que dizer que o autor não nos tenha dado um salvador. Para ele pode ser que seja. Acho que vocês não estão entendendo nada, mas no fundo, a minha opção é deixar essa dúvida, não esclarecer, para que vocês busquem a leitura, porque eu aposto nesse livro. Aliás, como eu comecei no início do vídeo, eu falei que é um livro que poderia muito bem ser encaixado na biblioterapia. Inclusive, eu vou ler um trecho dessa obra, que é Fundamentos de Biblioterapia. É um livro que eu também recomendo, que é da Ana Cláudia de Oliveira Leite, que nos diz o seguinte. Vamos prestar atenção. Segundo Uribe, a biblioterapia é composta por uma série de atividades realizadas pelo biblioterapeuta e a pessoa sujeito da biblioterapia, que estabelece uma interação por meio do contato com o material selecionado. Esse processo é interativo e utiliza o mecanismo psicológico da identificação como base para o resgate e aumento da autoconsciência e do reaprendizado de certas pautas características da vida da pessoa. Dessa forma, a autoanálise auxilia a reflexão sobre alternativas para a solução de problemas, o compartilhamento de experiências similares e a vivência de ser sujeito e agente das próprias motivações. Dentro de tudo isso que eu li aqui, eu diria o quê? O biblioterapeuta e a pessoa sujeito descobriram que essa pessoa sujeito, ela tem que realmente se conhecer e ver o que ela representa dentro desse mundo, que seria uma das facetas dessa obra. Aqui nos apresenta um mundo que é muito semelhante ao nosso mundo. Diante desse mundo que está num momento caótico, como é que eu vou me portar? Eu vou esperar um salvador? E quem é esse salvador? Será que alguém externo é uma pessoa? Será? Olha aí. Realmente é uma tentação a gente se livrar do hábito de não querer dar uma direção. A gente sempre acaba dando uma direção. Não sejamos hipócritas. Será que de repente o Salvador aqui representado, talvez ele não exista de forma externa, mas ele esteja dentro da nossa mente e do nosso coração, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para nos salvar? Será que esse Salvador interno não está nos fazendo ver esses pontos de luzes aí presente, e de repente ele não está exigindo de nós uma conexão maior, ou de repente ele está nos protegendo de alguns pontos para que nós não sejamos feridos, e que talvez
o nosso caminho não seja ter acesso à totalidade, mas realmente trabalhar esse ponto e sobreviver nesse mundo que está um pouco complicado? O que nos reserva? Porque pode parecer que o correto seja realmente ter uma visão ampla, mas talvez a solução não seja a visão ampla. Talvez a solução seja olhar só esse ponto e trabalhar com ele. O único problema que talvez ocorra é que as pessoas que ficam focadas somente num ponto, elas de repente não queiram respeitar quem está focado no ponto aqui. E quando há a falta de respeito, a coisa complica. Eu posso muito bem olhar para esse ponto e respeitar quem quer viver nesse ponto e a gente conviver de maneira harmônica. Eu não preciso achar que eu sou o dono da verdade porque eu conheço esse ponto ou eu conheço diversos pontos. Eu posso muito bem respeitar a pessoa que está focada nesse ponto apenas, ou ela se focou em 2 pontos. Isso é um caminho de sobrevivência, é um caminho de respeito, é um caminho de solidariedade e é um caminho de aceitação. Enfim, gente, eu acho que já falei tudo que eu deveria falar e assim, algo que eu poderia falar. As demais coisas que promoverão o crescimento de vocês só depende realmente de vocês. Esse é um livro que é para crescer. Para mim é um livro que, dentro dessas características de romance, eu diria um romance de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Leiam. Não se assustem com isso. Leiam, dê uma chance para essa obra e percebam todo o benefício, toda a riqueza que vocês irão receber ao lê-la. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, porque eu vejo que tem muita gente aí se esquecendo de dar o seu joinha. Joinha é algo de graça, você não gasta nem 5 segundos para dar um clique. Então, gente, deixa de ser ruim e taca aí o joinha, bota um comentário e eu espero encontrá-los no próximo vídeo. Tchau!